Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui quem fala é Leon Weinstein, da cidade de Los Angeles, Califórnia. Todos nós entendíamos que Biden não podia governar o país. Eu achava que quem fazia isso era Barack Obama, sentado no porão e comandando tudo por vários dispositivos e pela internet. Ações da Casa Branca. Mas eu, sinceramente, esperava um fluxo de histórias sobre como isso era feito. Eu também pensei, bem, pela estupidez da fuga do Afeganistão, que era a Jill Biden junto com o filhinho Hunter, ou pelas não respostas à China sobre todos esses lançamentos de balões e coisas do tipo que era essa família Biden. Então, estando na coleira do Partido Democrata, a China faz de tudo para se esquivar e faz tudo para que a China fique satisfeita com o comportamento deles. Mas parece que eu estava enganado. Parece que eu estava enganado, porque a realidade acabou sendo mais comum, como sempre, mais cinzenta, como sempre, e mais trivial. A verdade acabou sendo mais prosaica. Agora, senhores, vocês saberão as notícias que acabaram de chegar. Aliás, as traduções dos meus vídeos para inglês, espanhol, francês e português estarão na descrição abaixo. Mandem para seus amigos que vocês gostariam que ouvissem, lessem, soubessem e tudo mais, mas que não sabem russo. Curtidas, naturalmente, após assistir. E nos comentários, o que vocês gostariam de saber sobre minha experiência nos Estados Unidos da América? Mas vamos passar para o nosso assunto, né? Ou seja, descobrir quem realmente governou a América durante os 4 anos de Biden. Projeto Veritas, busca pela verdade, eu já falei sobre ele, que se dedica a expor políticos, burocratas e bilionários. Na verdade, conseguiu fazer falar um personagem que vocês provavelmente não conhecem. David Hogg, o membro mais jovem do Comitê Nacional do Partido Democrata dos Estados Unidos da América, durante o almoço, sem Hogg perceber. Ele estava sendo filmado em vídeo, enquanto ao mesmo tempo lhe faziam perguntas aparentemente insignificantes. Embora às vezes tentasse esconder algo, mesmo assim ele se exibiu e se enfeitou. E ao mesmo tempo nos deu informações que estavam sendo escondidas do país, acrescentando ainda um monte de dados inesperados e fascinantes que já não tinham relação direta com quem realmente governava nosso país. Bem, também vou falar sobre isso, naturalmente. Eu suspeito que a carreira meteórica de Hogg em sua juventude, tendo chegado ao cargo de vice-presidente do Partido Democrata dos Estados Unidos da América, pelo menos vai tropeçar se não acabar de vez. Mas Hogg é uma figura em grande parte repugnante. Ele é a favor do corte de verbas para a polícia, de parar de deportar ilegais do país, tenta tirar as armas da população, apoia movimentos antissemitas e pró-Hamas nas universidades. Sinceramente, não sinto pena dele nem um pouco. Então, os jornalistas do Veritas armaram uma armadilha para Hogar e ouviram dele as seguintes frases. Ele, ou seja, aquele que governava o país... Graças a Deus, no passado havia um poder enorme. Eu não consigo transmitir o quanto de poder ele tinha na Casa Branca. Essa é a frase de Hogar. E, na verdade, todo mundo sabia disso. Todos sabiam. Bem, e por último, eu tentei evitá-lo. Ele me assustava. Na verdade, todos tinham medo dele. Interessante, né? Agora, o vídeo. Gravação secreta. Darian, prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Sim, não é para gravação, claro. Para mim, a questão principal é até que ponto o Comitê Nacional do Partido Democrata está corrompido. Quantas pessoas sabiam sobre o presidente dos Estados Unidos? O Conselho Nacional de Proteção de Dados sempre será, essencialmente, o comitê de campanha do presidente. No final das contas, o problema mais sério estava no círculo interno ao redor de Biden. É isso, e não posso exagerar o quanto de poder tinha a chefe de gabinete Jill Biden nos Estados Unidos. Jill Biden, chefe de gabinete Jill Biden. Então quem comandava tudo com Biden era a chefe de gabinete da primeira-dama Jill Biden.
É um segredo aberto entre a esquerda, mas eu o evitaria. Ele era realmente assustador. Seu nome era Anthony Brown? O nome foi dito? O nome foi dito, Anthony Bernal. Eu nunca o vi. Exatamente. O que você quer dizer? Ele é como uma figura sombria, tipo o Mágico de Oz. Foi isso que o tornou assim, porque eu sabia como ele era, mas, por exemplo, o grande público não sabia como esse homem era. Mas ele tinha um poder enorme. E eu não consigo transmitir o quanto de poder ele tinha na Casa Branca. No caminho, Hogg contou que Nancy Pelosi joga na Bolsa de Valores, sabendo exatamente quais leis serão propostas em breve e como isso vai afetar as ações na Bolsa. Ela ganha centenas de milhões de dólares em operações ilegais. Hogg afirma que o Congresso é tão corrupto que seria melhor queimá-lo junto com todos os seus membros. E a América só teria a ganhar com isso. Bem, talvez ele esteja certo. Segue a declaração dele sobre Pelosi. Eu diria que Pelosi, na verdade, faz um bom trabalho. Discordo do comércio de ações dela. Ela tem rentabilidade maior que quase todos os fundos de hedge da cidade todo ano. Os membros do Congresso fazem apostas na Bolsa usando seus conhecimentos exclusivos, porque são eles mesmos que aprovam ou rejeitam as leis. Alguns desses membros do Congresso fazem negócios que são tão bem cronometrados que é difícil acreditar que não tenham informações privilegiadas. Eles parecem ser alguns dos melhores analistas financeiros da história. Você já se opôs a isso? Já mencionei isso antes, mas entendo que se eu começar essa luta será mais difícil conseguirmos aprovar a lei de controle de armas. Eu escolho minhas batalhas. Eu disse para Hulk que não apareço porque para mim o mais importante são meus projetos e planos. E eu não quero brigar com pessoas de quem depende o avanço deles. Sabe, a parte mais difícil do meu trabalho é que eu simplesmente quero queimar tudo até o fim, porque tudo é tão corrupto. Mas é preciso escolher suas batalhas e aos poucos construir algo novo. Não vamos enfrentar a Pelosi. Primeiro, não venceríamos ela de qualquer forma, mesmo se quiséssemos. Isso é perceptível. Isso é parte do motivo. Além disso, essa batalha é desnecessária quando há membros muito mais fracos. Eu diria que Pelosi realmente faz um trabalho muito bom. Eu não concordo com essa história sobre negociação de ações, mas você não concorda? Alguns congressistas fazem negócios com um timing tão conveniente que levanta suspeitas de informação privilegiada. E isso é um grande problema. Você acha que foi assim que a Pelosi ficou rica, acumulando centenas de milhões de dólares? Quero dizer, ela tem um rendimento maior do que quase qualquer fundo de hedge da cidade, todo ano. E você não acha que isso precisa mudar? Não, isso precisa mudar. Como você mudaria isso? Eu proibiria congressistas de comprar ações. Aliás, se os membros do Congresso não puderem comprar ações por conta própria, eles imediatamente vão arrumar um amigo fiel ou vários amigos fiéis que vão fazer isso junto com eles. Porque isso é para durar muito tempo. Ela tem 435 membros. Sim. E provavelmente 430 deles fazem a mesma coisa, por isso eles não querem. Eu não sei, estou apenas supondo. É uma suposição razoável. Sim, como for mais conveniente. Aliás, eles estão entre os melhores analistas financeiros da história. Sabe, o mais difícil no meu trabalho é que eu simplesmente quero destruir tudo, porque tudo é tão corrupto. Mas é preciso escolher suas batalhas e ir aumentando o impulso aos poucos. No vídeo ainda não vimos outro participante da conversa, ou seja, Deteran Jones. Ele falou algumas vezes lá, mas a câmera não estava apontada para ele. E ele até trabalhou na Casa Branca, mas não lembro em qual cargo ele trabalhou lá, por isso estava por dentro, assentia, digamos assim, concordava. Ou seja, com essas palavras, temos o testemunho de duas pessoas, não de uma só. Então, Jill Biden, esposa do presidente, trouxe para a Casa Branca um grupo que ela chamava de Equipe Jill. A pessoa sobre a qual falamos, ela o tornou o presidente de fato. Quem é ele?
Um funcionário que trabalhou ainda com Al Gore, depois com Barack Obama, Biden, conhecido por sua lealdade absolutamente canina ao chefe. Bem, ao chefe a quem ele serve no momento. Ninguém nunca o elegeu para nada, ele nunca se candidatou a lugar nenhum, ele é um típico cardeal cinzento. Ele jurou sob juramento no Congresso que Biden está em pleno uso de suas faculdades mentais e é capaz. Ele supervisionava a censura de tudo o que acontecia na Casa Branca, ele controlava o presidente. E, ao que parece, ele era um dos 4 homens que decidiam quais decretos e leis seriam assinados automaticamente. Essa é a assinatura automática do presidente. Viu? Eu disse para você, quer dizer, é preciso tempo para que o que está escondido venha à tona, para que o início venha à tona. Agora vai começar uma investigação, no mínimo alguns meses, porque aqueles desses senhores que esperam tudo e imediatamente bebam num pouco de água fria. E por que precisamos aprender a ser gratos pelo fato de não estarmos caindo no abismo como deveríamos ter caído, se aquilo que aconteceu em novembro não tivesse acontecido. E nós paramos bem na beira e agora, devagarzinho, muito rápido, mas devagar, estamos nos afastando da beira. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, reagiu ao aumento da presença de mísseis alemães e outros equipamentos militares no teatro das operações militares ucranianas. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, declarou que o armamento da Ucrânia pela Alemanha é uma evidência da participação direta de Berlim na guerra. Ele também considerou preocupantes os planos da Alemanha de criar o exército mais forte da Europa, evocando as guerras mundiais. A participação direta na guerra na Ucrânia já é óbvia. A Alemanha está caminhando para sua ruína, como já aconteceu algumas vezes no século passado. Espero que os políticos responsáveis do país tirem as conclusões corretas e parem com essa loucura. Os alemães, disse Lavrov, começaram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e pagaram por isso. Eles devem entender agora que pela terceira vez isso pode acabar em tragédia. E o que os próprios alemães pensam sobre isso? Veja o que faz o chanceler deles. Para dar à Ucrânia uma chance de se defender, já que agora ela não tem essa possibilidade. Então, eu acho que ele está usando essa oportunidade para enviar um sinal, e ele também está pensando cuidadosamente sobre sua próxima viagem a Washington, nesse contexto. Mas a criação de mísseis próprios de longo alcance é algo que vai levar tempo, assim como muitas outras coisas no apoio militar alemão, desde os tanques Leopard até os mísseis Taurus, sobre os quais ainda não se falou claramente. Não, acho que eles vão segurar esse trunfo por enquanto, mas no final, basicamente, vão dizer à Ucrânia, se vocês construírem isso, poderão usar. E, como já disse, isso é um sinal importante não só para a Ucrânia, mas também para a Rússia. Entendi. Novamente a pergunta: até que ponto Berlim deve se preocupar com as declarações de Moscou? Quais podem ser as consequências? Ouvimos ameaças semelhantes desde que vocês enviaram 5.000 capacetes para a Ucrânia. Isso é intimidação da parte deles. E quando eles dizem, como Lavrov acabou de dizer, parem com essa loucura, na verdade são eles que poderiam acabar com isso já amanhã, mas não pretendem fazer isso. Parece que na Alemanha acham que Moscou está blefando com suas ameaças e planeja transferir para a Ucrânia tecnologias e know-how para a fabricação de mísseis de longo alcance. O chanceler em breve voará para Washington e acredita que o descontentamento de Trump com as ações do Kremlin ajudará a convencer os Estados Unidos a ajudar a Ucrânia de forma mais significativa do que Biden fez. As expectativas são enormes. Não apenas no sentido de que a Alemanha deve desempenhar aqui um determinado papel, mas também de que ela deve garantir a presença na Europa daqueles parceiros que são necessários para enviar uma mensagem colegiada, mas ao mesmo tempo firme, não só para a Rússia. Também acho que talvez o Sr. Merz vá a Washington na próxima semana ou na semana seguinte para dizer a mesma coisa a Trump. Isso é importante. Agora, ele é uma figura-chave. E ao que me parece, ele responde à antiga pergunta: onde está a liderança da Alemanha? Agora esse papel é dele. Isso indica que a Europa está assumindo uma responsabilidade mais estratégica, liderada pela Alemanha.
Me fale sobre o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, que convidou a Ucrânia para negociações em Istambul na próxima semana. O que você acha? Essas negociações serão sérias? Pergunta para Jackson Johnson, presidente da Fundação Marshall. Após isso, Sergei Lavrov convidou a Ucrânia para negociações. Você acha que isso é sério? Ou seja, ele deu essa resposta. Acho que é muito difícil prever isso, mas tudo depende de quem vai chegar e de quem vai se encontrar com quem. É óbvio que da última vez as coisas não correram muito bem. Acho que a seriedade com que devemos encarar isso foi justamente expressa pela chanceler Merz. Vou acreditar nisso quando ele realmente se sentar para negociar. Foi assim que Jackson Jones interpretou seu Trepotnia. Para entender o que vai acontecer com a Ucrânia depois da guerra, é preciso entender como a guerra pode terminar. Deixe-me explicar. Do meu ponto de vista, todas as opções. Dizem que encontraram 4. Eu pensei, só conheço 3. Primeiro, a Rússia conquistou 0 da Ucrânia. Segundo, a Rússia conquistou parte da Ucrânia. E terceiro, a Rússia conquistou 100%, ou seja, toda a Ucrânia. Para a primeira opção, é necessário que aconteça um dos seguintes eventos. Os ucranianos inventaram uma arma de força sem precedentes e a usaram com sucesso. A segunda opção, os ucranianos encontraram alguém que trouxe consigo uma arma de força sem precedentes e a usou com sucesso. Ou terceiro, aconteceu algum tipo de agitação, revolução, confusão, desordem na Rússia. As facções estão em guerra, as tropas retornam urgentemente para casa. E até agora, honestamente, nada do que eu mencionei está previsto no momento. Bem, digamos assim, a história é uma coisa, a vida é uma coisa, pode acontecer a qualquer momento. E a saída de Putin não significa necessariamente caos e abandono das intenções imperialistas. Então, a primeira opção, bem, por enquanto não está sendo considerada. Esse era o cenário com a Ucrânia, ou seja, né, a Rússia não conquistou nada da Ucrânia. Então, a Ucrânia possui 100% de seu território, né, como era até 2014. Terceira opção. Talvez, se a imprensa conseguir convencer o povo a continuar morrendo pela terra em indivisibilidade. Então, com o passar do tempo, o número de militares da Ucrânia e de militares da Ucrânia vai se tornar muito pequeno. A Rússia tem uma ordem de magnitude mais mísseis, minas, projéteis, balas e, por assim dizer, 1,5 vezes ou até realmente 2 vezes mais capacidade de trazer pessoas que atiram. Sim, aliás, agora eles estão lidando com chineses, contratando-os para trabalhar lá, sim, coreanos também, por assim dizer, já enviaram, talvez mandem de novo. Ou seja, eles estão sempre buscando maneiras de enviar mais pessoas para lá, pessoas com as quais não se importam nem um pouco se vão sobreviver ou não. Ou seja, em outras palavras, devido à vantagem nesses materiais descartáveis, como se os materiais descartáveis fossem tanto vivos quanto voadores, por assim dizer, e explosivos. Eles vão avançar lentamente, mas vão se mover em direção a Kiev sem ajuda externa. E a Europa, mesmo levando em conta que a Alemanha começou a ajudar de alguma forma, ela não pode ajudar em nada, no fim das contas. E agora a China está ajudando ele do outro lado, e os Estados Unidos da América não querem se envolver nas brigas dos outros. E a Ucrânia não pode vencer a guerra sem ajuda externa, nem manter o território, nem sustentá-lo novamente sem ajuda externa. Se alguém acha que os Estados Unidos da América devem alguma coisa, não, senhores, eles não devem. E quanto ao que alguém me disse que Nuland veio e convenceu, na Ucrânia vivem pessoas adultas, podiam ser convencidas, mas também podiam não ser, certo? Foi para isso que eles foram eleitos ou nomeados para vários cargos, para que pensassem com a própria cabeça e não com a cabeça da Nuland.
E mesmo que seja o Biden ou o Obama ou alguém mais, e daí o que ele disse? Temos 45 milhões do nosso próprio povo, precisamos saber, bom, não sei, abordar de forma crítica todos os conselhos que nos dão. Então, mais uma vez, sem ajuda externa, a Ucrânia não vai vencer, não vai aguentar, não vai se manter. E então, sobre o futuro, né, não serão os ucranianos nem nós que vamos decidir, mas sim o Kremlin. E podemos, claro, analisar e fazer suposições sobre isso. Mas, muito provavelmente, a Rússia vai tratar a Ucrânia como uma colônia e simplesmente extrair de lá os recursos naturais e produtos agrícolas, sem considerar o desenvolvimento do país, por assim dizer. Digamos, como na Rússia imperial, eles a chamam de Ucraina, ou Ucraina. Resta a segunda opção, né? Ou seja, a Ucrânia mantém parte do seu território, né? Não todo, não zero, mas uma parte. E se considerarmos a opção em que a Ucrânia controla 100% do seu território, eu daria, digamos assim, de 100%, eu daria 0,001% para a opção de conquista de 100% da Ucrânia. Eu daria 20, 25% de chance para uma solução e 75, 80% para a opção de divisão da Ucrânia em duas partes, uma ficando com a Ucrânia e outra com a Rússia. É por isso que eu acho que em algum momento realmente vai assustar os ucranianos como uma marretada na cabeça. E eles vão começar a salvar o que puderem. Senhoras e senhores, mais uma vez quero dizer a vocês que estou falando isso como uma análise, não é algo que eu gostaria que acontecesse. Talvez eu gostaria que as paralelas e as retas algum dia se unissem em uma boa curva longa, mas elas não se unem. Não posso fazer nada sobre isso. Aqui está. Então, se, como já disse, né, os ucranianos forem atingidos, espero que algum dia essa ideia os atinja como uma marreta, e aí eles comecem a salvar tudo o que ainda puderem. Aliás, parece que tanto Arestovich quanto Zaluzhina e Trump estão dizendo exatamente o mesmo que acabei de falar para vocês. Se em 2014 os russos queriam especificamente a Crimeia, aproveitando a expulsão de Yanukovych, então em 2021 eles queriam uma estrutura federal e que a Ucrânia não entrasse na OTAN. Agora eles querem anexar de fato e de direito várias regiões ucranianas à Rússia. Também talvez com o tempo e com o avanço para dentro do território, quanto mais longe forem, maior será o apetite deles, eles vão querer ainda mais. O que mais, eu realmente não sei. Aliás, a propaganda russa convenceu os ucranianos a odiar Donald Trump e a não aceitar dele nenhuma solução para o problema. Esse ódio é incrivelmente vantajoso para a Rússia. Eles financiam uma série de blogueiros e jornalistas ucranianos para fomentar a hostilidade entre os Estados Unidos da América e Donald Trump. E também, digamos, entre os Estados Unidos da América, não apenas os Estados Unidos da América e Donald Trump, mas entre os Estados Unidos da América, Trump, e a população do país, a população da Ucrânia. Isso é um enorme sucesso da propaganda russa. A ideia de é melhor todos nós morrermos do que entregarmos nenhum pedaço da nossa terra é naturalmente bem-vinda pelo Kremlin. Mas vamos voltar à nossa opção 2. A Ucrânia controla parte do seu território. Ou seja, é uma opção a qual demos cerca de 70, 75 a 80% de probabilidade. E para a discussão, não importa se a linha de divisão está mais próxima ou mais distante. O importante é que continua existindo uma Ucrânia independente e autônoma. E ela mesma decide naquele espaço da terra onde existe, ela mesma decide seu próprio desenvolvimento futuro. Quais podem ser, na verdade, os caminhos de desenvolvimento? Existem duas opções, como nós as chamamos. Bem, a primeira opção é tudo igual ao que era antes, ou seja, corrupção, roubo, oligarquia e assim por diante. A segunda opção é um país de livre mercado, né? Ou seja, uma completa libertação desse tipo de bem, corrupção, ela permanece. Mas é diferente quando isso ocorre dentro de certos limites, deixando as pessoas com medo, nervosas com a exposição e quando isso desculpe. Ai, de verdade, eu espirrei. Sim, então o país é livre no mercado, como eu já disse. E o terceiro é essa mistura de 1 e 2.
Se os Estados Unidos da América começarem bem a participar amplamente no desenvolvimento daqueles mesmos minerais sobre os quais falamos por tanto tempo, então, número 1, e muito provavelmente é exatamente isso que vai acontecer. Nada muda. Em vez de senhores de escravos estrangeiros, os próprios senhores de escravos retornam ao poder. O país se desenvolve lentamente, ocorre uma recuperação parcial, os investimentos das organizações beneficentes mundiais são desviados, a economia não se recupera, a classe média não se forma e diante de milhões. E surge o pensamento, vou para outro país ganhar a vida ou vou definhar aqui? E eles vão para países mais livres e por isso mais desenvolvidos. Caminho número 2, para isso, né, como já disse, dar uma chance em 1 milhão. Não se sabe de onde virão pessoas honestas, convictas e que saibam construir uma economia. Afinal, o mundo vai investir na Ucrânia, então tudo vai crescer como fermento. E é preciso saber administrar isso, não se corromper e não se tornar tão vendidos quanto aqueles que, digamos, desde algum ano, não sei qual, de 1899 até 1990, não deixaram a Ucrânia se desenvolver. Mas na opção de mercado livre, a liberdade faz com que a Ucrânia se torne o centro de uma região de 100 milhões. Isso inclui Polônia, Eslováquia, Eslovênia, os Bálticos, Tchequia e talvez Hungria, com o mais alto potencial de crescimento. 10 anos após o fim da guerra, o complexo alemão, francês e italiano será forçado a começar a se reestruturar e modernizar. Porque ele começará a perder agora não só para o Sudeste Asiático, mas também para a Europa Oriental. O padrão de vida está subindo e a Ucrânia começa a ser apelidada de Nova América ou Novo Klondike. Forma-se uma união a qual a Inglaterra começa a se acostumar. Isso não é um Estado como a União Europeia, é uma união militar industrial com leis mais ou menos semelhantes, mas com identidade nacional própria. As leis são baseadas no Código Britânico, no direito e nos 10 mandamentos. Os países da União fecham as fronteiras ao redor, não entre si, mas seguindo o princípio dos Estados Unidos da América. A razão é que há cada vez mais e mais pessoas. A maior parte do globo quer fazer parte desse incrível avanço. Participar investindo ou trabalhando desde a reconstrução até o sucesso é o que se chama de levar um país das cinzas às estrelas. Mas, como já disse, é preciso acabar com a corrupção e isso provavelmente não vai acontecer. Isso está no nível de um milagre com uma arma marciana que limparia a Ucrânia dos invasores. E agora, o caminho 3. Então, uma mistura de oligarcas e os Estados Unidos da América, digamos, os Estados Unidos da América decide organizar ou avançar com esse fundo, sobre o qual Zelensky e todo o povo achavam que Trump queria destruí-los. Espero que os Estados Unidos da América não se envolvam nisso, mas vamos imaginar que sim. Então, uma parte dos ucranianos vive de acordo com suas habituais leis de bandido, onde não há verdade nem justiça, e outra parte está sob o controle dos Estados Unidos da América. Ela se ocupa da extração de minerais, processamento, armazenamento, transporte, ou seja, ferrovias, portos e tudo mais. E o fundo traz consigo, por assim dizer, uma guarda armada não ucraniana. No país surge uma situação com 2 estilos de vida. Um onde não há direitos. Enquanto você tem uma padaria, não incomoda ninguém. Mas se começa a se destacar, logo te explicam que você não tem direito nenhum. Ou então entre na linha e, por assim dizer, seja um servo. Talvez você tenha a chance de se destacar como caperone ou como quer que se chame lá, né? E se você não tem dinheiro, não tem conexões, você não é ninguém. Outra, onde o avanço depende da habilidade, o pagamento é de acordo com o que você faz. E existe a possibilidade de contestar qualquer coisa tirada de você de forma injusta. As pessoas de manhã saem de um mundo bandido e corrupto e vão trabalhar em um mundo ocidental, ou melhor dizendo, americanizado, onde, por assim dizer, juízes corruptos não trabalham, não existem oligarcas, onde policiais não aceitam suborno e onde, como se diz bem lá, não posso dizer que tudo é tão incrível lá como dizem,
Sim, mas em comparação com o que vimos em todas as repúblicas da antiga União Soviética que desmoronaram no México, na Rússia. Sim, aqui é um verdadeiro paraíso na Terra. E lá fora, quando eles voltam para casa à noite, ninguém te chama de nada também, se você não tem dinheiro e conexões. Como esses dois mundos vão coexistir quando o mundo americanizado continuar se expandindo o tempo todo e o mundo oligárquico fizer de tudo para incitar o ódio contra o público, contra aqueles que tiraram seus tesouros e os deram aos americanos? Eu não sei como isso vai acontecer. Mas agora, por exemplo, se você olhar logicamente, fica claro que a América realmente deseja o bem para a Ucrânia. Mas você lê jornais, assiste na internet às falas tanto dos ucranianos comuns quanto dos chamados líderes e dos meios de comunicação de massa. Fica com a impressão de que nós simplesmente viemos aqui para matar e estuprar menininhas. Isso causa um horror, tipo, que idiota, canalha, desgraçado é esse, né, o Trump, como ele ousa querer parar a guerra. Eles farão o mesmo devido à extração de minerais. Então, os ucranianos vão cair exatamente na mesma armadilha, e aqueles que gritam que Trump é idiota, tipo Vitkov, cretino, e todos nós que votamos no Trump somos imbecis, estão sempre me escrevendo sobre isso. É bem possível, senhores. Na verdade, minha mãe disse que eu nasci de 9 meses, então, digamos assim, talvez eu seja mesmo um prematuro, talvez devesse ter sido 10, vai saber. Então, quando os oligarcas ficarem mais fortes, eles vão começar a tentar expulsar os estrangeiros. Ou seja, aqueles que trazem uma vida normal e leis. Eu acho que no final eles vão conseguir tomar o controle de novo. O que foi construído com dinheiro estrangeiro e o que está tirando ou já tirou a Ucrânia da pobreza e do desespero e expulsando os estrangeiros, bem, o que posso dizer, o país vai voltar a ser saqueado, a riqueza vai ser levada embora, só que agora vai ser muito mais do que foi em 1990, quando todo aquele roubo em massa, pilhagem, nepotismo e coisas do tipo começaram. É isso. Então, senhoras e senhores, ninguém, é claro, pode prever o futuro, só podemos falar sobre possíveis cenários de desenvolvimento. Tentei dar uma estimativa percentual para deixar claro os diferentes cenários de desenvolvimento. Acredito que este cenário é o mais provável, aquele é o menos provável, e assim por diante. E existem alguns cenários que podem acontecer se ocorrer um milagre. Existem alguns cenários que provavelmente vão acontecer sabendo o que aconteceu nos últimos 20, 30, 40 anos nesse ponto do globo terrestre. Talvez aconteça algo totalmente inesperado, como frequentemente ocorre. Em um momento, a União Soviética é a mais poderosa. No dia seguinte, ela simplesmente não existe mais. Em um momento, a América está construindo o capitalismo. E no dia seguinte, temos Environmental, Social and Governance e globalismo. Mesmo aqueles que dizem, acabamos de construir o livre mercado, são chamados de todo tipo de palavras ruins. Então quer dizer que tudo é possível? Senhores, gostaria de saber a opinião de vocês sobre o que acham interessante ouvir, sobre o que têm interesse em ouvir. Agora eu estou meio que reunindo como se fosse... Sim, eu não tenho nada ou quase nada, digamos assim. Eu entendo o que está acontecendo dentro dos países, exceto nos Estados Unidos da América. Mas acho que entendo um pouco sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos e o que está acontecendo entre o nosso país e vários outros países. Bem, pelo menos os temas que me interessam. Lá estão Rússia, Ucrânia, Israel e, de certa forma, China. Um elefante é muito grande, sendo difícil passar correndo por ele sem ser notado. Bem, é basicamente isso. Curtidas, naturalmente, em 4 idiomas. Agora estão me traduzindo e isso será tudo. Os links estarão abaixo. Enviem para seus amigos conhecidos, lá tem inglês, francês, espanhol, português. Alguém me perguntou sobre o italiano. Ainda não tem, mas por que não? Em algum momento, provavelmente, vamos começar. Obrigado novamente. Até logo. As legendas foram criadas por mim.